Olá, tudo bem? Vamos conversar. Então, vamos lá. Eu fiz um vídeo a falar do discurso do J-Lo e eu falei e volto a dizer aqui que eu o chamei burro. Meus amores, é o seguinte. Sabe aquele colega que você tem que não estudou e depois tem uma prova e ele começa a copiar do colega ao lado e vai copiar, como ele não sabe a matéria, ele copia até o erro do colega. É basicamente o que nós vimos ontem. Se vocês ficarem atentos, se vocês perceberem, vocês vão perceber que o discurso à nação, que o relatório, porque aquilo não é discurso, aquilo é um relatório. O relatório que foi lido ontem já foi lido há uns anos atrás. Os dados são mais ou menos parecidos, não tem muita diferença, é uma fraçãozinhazita de diferença. Mas é a mesma coisa. Quem ficou atento ao discurso, quem teve a paciência de ouvir o discurso como eu tive, até para poder fazer o vídeo e falar e emitir a minha opinião sobre, eu tive que assistir. Vão comparar os discursos e vocês vão dar conta. Não é possível que alguém que raciocine, que alguém que tenha um raciocínio lógico, vai acreditar que aquele discurso, aquele relatório, aqueles factos que estão ali, são reais. Não é possível. Não cabe isso na cabeça de ninguém. É impossível que você acredite que aqueles factos são reais. Nós tivemos exemplo disso. O próprio J-Lo veio a público uma vez falar da Mediateca em Benguela, no BIE, que depois nós fomos constatar e vimos na internet a Mediateca não estava feita. Vimos um outro relatório de uma estrada qualquer que fizeram não sei aonde, que ele mesmo veio falar. E depois o senhor foi na TPA dar entrevista e disse que não foi aquilo que eles passaram, que nós nunca dissemos que construímos não sei quantos quilômetros de estrada. Meus amores, pelo amor de Deus, desculpem. Qual é o nome que vocês querem chamar a uma pessoa dessas? Não tem outra. Para mim, ou ele é muito burro ou ele é muito cínico. Ou ele é muito burro, que recebe os relatórios todos desenhados por quem trabalha com ele, e ele não se dá o trabalho de verificar a veracidade dos factos, porque ele não tem contato com a população. Ou ele é simplesmente cínico. Porque a mim me parece que ele acredita nas mentiras que ele próprio lê. Pelo amor de Deus. Vocês querem que eu diga o quê? Não tem lógica. Um país que tem 4 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas a passar fome, 1,5 milhão de pessoas a morrer de fome no sul de Angola, 38% das crianças estão desnutridas, onde o índice de criminalidade é maior que o índice de segurança. O índice de criminalidade está a 62% e o índice de segurança está a 33%. Um país que 57% da população entre os 24 e 45 estão desempregadas. Para não falar das outras faixas etárias. Um país que as pessoas estão claramente com fome, 44% da população vive abaixo da linha da pobreza, vive em extrema pobreza e tem fome. Como é que você vem me ler aqueles relatórios? Você quer que eu diga o quê? Eu vou considerar aquilo o quê? Aqueles relatórios é totalmente fantasioso. E isso acontece porque ele não tem contacto com o povo. Não tem. Ele não se preocupa em estar onde está o povo para poder entender que estão a mentir. E vem vocês me dizer que não pode lhe chamar. Eu falei, tem um monte de dados ali. A única preocupação de alguns era porque você não tem que chamar o presidente de burro porque você não aceita que o teu pai seja chamado de burro. Se for burro, é burro, paciência. E mais nada. Porque vai cometer o crime de injúria. O J-Lo foi o primeiro que nos chamou burros, frustrados, lumpen e bandidos. Não vi nenhuma das pessoas que vieram aqui falar. Vi criticar a atitude dele. Respeito não se impõe. Respeito não se pede. Respeito se conquista. Você não pode vir pedir respeito quando você não respeita o povo tanto que você insistentemente dirige. E mal. Uma pessoa que toda vez que vem a público atesta a sua incompetência. Eu vou falar de quê? Qual é o nome que eu vou chamar uma pessoa dessas? Quando você vê crianças na rua, um professor vai ser preso por exercer a cidadania, por ensinar as crianças a exercer cidadania. Um país que as escolas não têm carteiras. E você vem me falar que tem escola A, escola B, fizemos não sei quantas mil escolas. Aonde?
Dentro da província, se nas províncias as crianças sentam tanto na rua, hein? Sentam nas pedras, embaixo da árvore para estudar. E vocês querem que eu considere esse camarada o quê? Para mim ele é burro. E isso não é falta de respeito. Isso é um facto. Porque aquele relatório é um contraste totalmente contrário ao que se vive no país. E o facto de eu estar a falar, o facto de eu tecer críticas ao governo, não me faz da UNITA. Eu não sou da UNITA, eu não sou de nenhum partido, eu sou completamente apartidária e eu sou totalmente apolítica. Mas isso não faz de mim uma pessoa cega, que não vê o que se passa no país. Eu não preciso de estar em Angola para sentir o sofrimento do meu irmão. Eu preciso de ter empatia. Porque eu também podia dizer, toma marimbar, eu não quero saber, eu nem estou aí. Como é que uma pessoa que tem consciência, que tem empatia, vai pôr a cabeça no travesseiro, sabendo que tem crianças a comer no lixo? Sabendo que tem pessoas, pais e mães, a comer no lixo? Como é que se justifica que haja no país crianças a beber? A culpa é de quem? Dos pais? A culpa é de quem? Da sociedade? A culpa é de quem? De quem dirige. Por quê? Por causa da desigualdade social. Por causa da corrupção excessiva. Corrupção essa que não tem sido combatida e ele vem me dizer que tem não sei quantos processos aonde? Nós vimos no princípio dos primeiros meses do governo dele, nós vimos o movimento todo que ele fez para tirar o processo como é que se chama aquele camarada? Do Manuel Vicente de Lisboa para Angola. Porque nós vamos julgar aqui, nós vamos fazer, passados 6 anos quase, e não se fez nada, e o Manuel Vicente está aí. A imunidade dele acabou e não vai fazer. Sabe por quê? Porque o Manuel Vicente é amigo do Genló. O Genló não tem como combater a corrupção, porque ele faz parte do sistema que é corrupto. Ele é parte dessa corrupção. E ele não vai fazer nada a ninguém, porque ele também comeu do mesmo prato. Por isso é que eles estão aí, Manuel Vicente, Adão da Almeida, Copelic e tantos outros, que roubaram descaradamente o erário público. Ele não está preocupado com o povo, está preocupado em continuar a vingança dele, mas nada. Um país em que não há segurança, não há transportes. Você tem coisas prioritárias. Hein? Vai fazer mais dívida em cima da excessiva dívida que nós temos. Quando nós temos um monte... Nós há uns anos atrás tínhamos um monte de fábricas que ele podia muito bem estar a fazer acordos de tecnologia e reconstrução e know-how para poder reabrir essas fábricas e dar emprego, gerar emprego para acabar com a fome. A economia não gira, há evasão fiscal. Os índices de desenvolvimento e crescimento são baixíssimos. O custo de vida está lá no alto, o nível de vida desceu. Isso sou um cego que não vê. E vocês vêm me falar, vêm me coisa, porque não é isso, não é o quê? Então se ele não é burro, é cínico, porque ele sabe muito bem o que é que se passa. Um presidente que começa o discurso ou o tal relatório que ele foi ler, dizendo porque sou presidente eleito pela expressa vontade do povo. Não é expressa vontade do povo, porque não foi a ele que nós elegemos. E mais nada. Um sistema totalmente corrupto, um sistema totalmente ditador, onde o poder está completamente na mão do presidente. Onde é que já se viu isso? E vem dizer que é um país livre, democrático, de direito. Qual um país livre, democrático, de direito? Onde você se emite a opinião sobre o presidente e vai para a cadeia. Ele pode falar o que quiser e quando o povo vem falar não pode? É crime. E não é crime ele falar da maneira que ele fala para o povo. Não é crime falar da maneira como ele fala sobre o povo. Ele não respeita o povo. Como é que vocês querem que se respeite um gajo desses? Desculpem, pelo amor de Deus. Vamos acordar que já passou da hora. Você não tem, você é do sistema, fica do sistema. Mas para pensar o que é que você faria se fossem os teus filhos a comer no lixo. Um país onde a polícia oprime a população. Como é que você justifica, hein? Que crianças que não estavam a fazer confusão, que não partiram nada, que só queriam ver o seu direito exercido, precisam de carteira para poder estudar. Carteira! Um país que é rico em madeira não tem carteira nas escolas. Que é
a coisa mais básica que precisa de ter nas escolas, não há condição. E não há condição por quê? Porque quem de direito não faz. Porque eles não se preocupam em fazer. Porque os seus filhos estão na Europa a estudar. Os seus netos, os filhos dos seus filhos, estão na Europa, estão nas Américas. E vem você se preocupar, porque podes criticar, mas não podes chamar ele. Ele é. Eu digo e repito, ele é. E se ele não é burro, é cínico. Porque tem consciência do estado do país, a situação do país vai degradando a olhos vistos. Como é que você me justifica que polícias oprimam crianças com tiro? Bater um professor na frente das crianças, onde uma criança tem consciência e vai dizer se na nossa frente espancaram um professor daquela maneira. Imagina onde ele levaram uma criança de 12, 13 anos, que só tinha que se preocupar em ser criança, que só quer ter o direito de estudar, que a Constituição lhe confere. Se aqueles tiros matassem uma criança, quem ia responder? E sabe o que é mais grave? É que o tal polícia, o tal militar que oprime, é o mesmo que vive mal. É o mesmo que no final do mês não tem dinheiro. É o mesmo que corre para os hospitais públicos que estão que é uma completa desgraça. Eu frequentei os hospitais públicos em trabalhos sociais e é triste o que se vê nos nossos hospitais. Vocês que defendem o regime, tirem ainda um dia e vão ver o que se passa nos nossos hospitais. Vão naquele sanatório que vocês dizem que o presidente fez. Se nós temos um sistema de saúde tão bom, por que que ele pegou no avião e foi se tratar na Espanha? Se tratava nos hospitais públicos que ele construiu. Portanto, esse relatório ridículo é um contraste total daquilo que a gente vê no dia a dia. A oposição conhece a realidade de Angola. Sabe por quê? Porque vão lá. Os advogados dos presos, dentro das prisões, na cadeia de São Paulo, na comarca de Viana, fizeram relatos das péssimas condições que os presos têm vivido aí dentro. Os deputados da UNITA têm tentado ir ver, e isso faz parte da função deles. Faz parte da função deles. Estão a tentar, há vários dias, ir ver as condições desses presos e eles simplesmente não deixam. Conseguem ir na cadeia fazer palestra para falar de um herói que nunca foi herói. Eles podem entrar, as fundações podem entrar, mas quando são os deputados da oposição não podem. Sabem por que a UNITA está mais informada? Sabem por que a UNITA tem os factos todos? Porque a UNITA vai até onde o povo está. E o MPLA não faz isso. Esse vosso presidente que vocês querem defender, digam ainda a ele para ir nos bairros periféricos, mas aqueles bairros profundos de Luanda, que tem mais mosquito que pessoa, que tem mais lixo que casa, para ele ver a condição do povo. Portanto, não. É uma falta de respeito, falta de educação que vocês dizem, é ele vir a público, ler aquele relatório fantasioso, aquele relatório fajuto para uma população que está a sofrer da maneira como está a sofrer. Tá? O país está um descalabro, o país está a decair a olhos vistos. Um país que mantém refém, um país onde o presidente mantém refém a comunicação social, o CINFO, mantém refém a polícia, os militares. Militares esses que nem são capazes de pensar que esse aumento salarial, na realidade, nem é um aumento salarial. Você que é polícia, que ganha 120 mil kwanzas, te aumentam 6% no salário, são 7.200 kwanzas. E o polícia tem 5, 6 filhos. Precisa de pôr esses filhos a estudar. Não há universidades públicas. E as pouquíssimas vagas que estão nas universidades públicas são vendidas. Você tem que pagar para poder entrar. Mesmo que você passe na prova, vão te reprovar. Universidades privadas caríssimas. Num país que 57% da população é desempregada. O mesmo crescimento do tal PIB que ele falou já foi a mesma coisa no ano passado. Qual o produto interno bruto? Um país que só explora petróleo e produz cerveja. Você quer diversificar a economia, quer falar da agricultura, quando você não tem estradas em condições para escoar o produto do campo e fazer o produto circular para ser vendido. Não faz acordos de exportação, você tem indústrias. Nós tínhamos fábrica de vidro, fábrica de cimento, fábrica de borracha, fábrica de tecido, tínhamos fábrica de coisas vilares, tínhamos a Panga-Panga, fábrica de madeira, a Induve, uma série de indústrias que com bons acordos comerciais, com bons acordos, você consegue reativar isso e fazer a economia crescer.
Não é ir buscar dinheiro lá fora. Não é ir buscar dinheiro lá fora. Foram buscar dinheiro em 2017 para pagar em 10 anos. Já passaram 6 anos. Esse dinheiro está onde? Fizeram o quê? Hein? Um país que não há relatório, não há. Hein? Não há clarividência, não clarificam, não há clarificação tanto no que toca aos gastos públicos, no que toca à gestão do erário público. As contas não estão claras porque o Tribunal de Contas é inerte, porque depende do regime. Como é que pode, hein? E ainda falam de democracia num país onde o poder executivo, constitucional e legislativo está tudo na mão de uma única pessoa. Onde a Constituição precisa de ser revista para se retirar esses poderes todos. E quando se fala, vocês são da UNITA, vocês são revus, vocês isso, vocês aquilo. Pelo amor de Deus, acordem. Aquele relatório é a coisa mais ridícula que a gente já viu. 1h30, quase 2 horas ali a ouvir um monte de coisas que não tem nada a ver. Vão comparar o discurso da nação do ano passado, desse ano e de todos os outros anos e vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Então, para mim, ele, das duas uma, ou ele é mesmo um acéfalo, ou ele, para não chamar burro porque estava a dizer ofensa, vou lhe chamar acéfalo. Para mim, ou ele é um acéfalo, ou ele é um grande cínico. Porque ele acredita piamente naquilo que ele lê e porque não constata. E já vimos, nós temos provas disso, os vídeos estão na internet para quem quiser ver. Porque ele falou uma coisa e depois foi lá o outro dizer, afinal não é nada disso. A tal da mediateca não está construída. O não sei o que falaram que isso não está. Meus amores, pelo amor de Deus, não tem nenhum tipo de defesa aqui. Nós não estamos a falar de pai. Nós estamos a falar de uma pessoa que dirige um país. E dirige um país de forma ilegítima porque não foi eleito. Não me venham aqui porque se o teu pai não é o meu pai, não é de pai que estamos a falar. Nós estamos a falar de um presidente. De uma pessoa que atua como presidente e é um total incompetente. Se não consegue, sai, pede para sair. Deixa a pessoa que sabe fazer. O que não dá é o povo continuar a pagar por causa da incompetência de um grupo de... Não vão fazer nada. Não esperem, porque eles, nesses 5 anos que estão por vir, eles não vão fazer nada, porque não fizeram nada em 47 anos de governação. Eles não fizeram absolutamente nada. E vêm me dizer, também não podes dizer que eles não fizeram alguma coisa. Não fizeram nada, e se fizeram o mínimo que eles fizeram, não foi mais do que a obrigação deles. Não estão a fazer favor. E sabe porquê? É por causa desse pensamento que faz com que esses senhores se perpetuem no poder. Essa continuidade é que arrastou Angola ao ponto em que está hoje. Hein? E eles têm na cabeça que são os donos do país. Ser presidente, ser ministro, deputado, o que seja, são servidores públicos. Estão ali para trabalhar para o povo e pelo povo. E trabalham para eles, porque são eles que estão ricos. E é o povo que está na miséria a sofrer. Portanto, não me venham aqui justificar nada, porque não estamos a falar de pai, estamos a falar de presidente. E para mim ele é um burro acéfalo, sim senhora. Ou é muito cínico, porque ele sabe o que se passa e não fala. E depois, se você fala a verdade, vão te prender, vão invocar o artigo 333, porque não pode falar do... Pode! Em democracia pode! Pode! Porque em democracia nós temos liberdade de expressão. E a gente pode falar, sim senhora, porque se ele fala, nós temos o mesmo direito. Se você fala a verdade, se você se volta contra o governo, te ameaçam. Hein? Um governo que vai ameaçar os membros da oposição. Não tem competência para governar, pede para sair, sai. E ele teve uma oportunidade de ouro para sair, não saiu. Usurpou o poder do ACJ. Usurpou o poder da Frente Patriota. E me vem aqui porque não sei o que. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pá. Tem população a sofrer. O meu problema, a minha preocupação é o povo e não o GLO. Muito menos o MPLA. Eles podem sair, nós não os queremos aí. E não me venham aqui porque o que entrar também vai roubar. Deixa ser um gatuno diferente então. Porque é o mesmo ladrão há 38 anos, há 47 anos é o mesmo ladrão. Queremos outro. E pelo menos vai ser um ladrão que vai ser mais bonito, vai deixar o nosso coisa mais bonito. O que não dá é continuar a olhar para isso e achar que está bom e ainda achar que há margem para a defesa de um regime desses. Que vem lixando o país há 47 anos. Pelo amor de Deus.
Bom dia.